Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Aula 28 de português. Nosso mapa focal da aula 28, então hoje daremos início ao capítulo 12, estudaremos das páginas 52 a 64. A produção de texto serão os preparativos para ela, estão nas páginas 78 e 79 e a tarefa ficará no Mais Atividades, página 87 a 89, exercícios 9 e 10. Vamos recordar o que aprendemos no capítulo 11? Então, você aprendeu um pouco mais sobre como levar uma vida sustentável. Ao ler um texto que ensina a reciclar papel e um cartoon sobre a falta de cuidado com o nosso planeta, também estudou as palavras terminadas em agem, oso e osa, escrita com S, ESA, escrita com Z, e ESA, escrita com S, ISER, escrita com Z, e ISER, escrita com S. Chegou o momento de revisar esses conteúdos. O texto instrucional tem como objetivo orientar ou ensinar o leitor a fazer algo. As regras de um jogo, as receitas culinárias, os manuais e as bulas são exemplos de textos instrucionais. Esses textos geralmente são simples e organizados em itens para facilitar o entendimento das etapas. O cartoon apresenta uma crítica por meio do humor. Ele pode apresentar somente imagens, linguagem não verbal. Os cartoons podem ser publicados na internet, em jornais, revistas e livros. Muitas palavras que apresentam a terminação agem são palavras derivadas. As terminações oso e osa são empregadas em adjetivos derivados de substantivos. Os substantivos derivados de adjetivos são escritos com a terminação esa. Os adjetivos pátrios no feminino e os substantivos que indicam título de nobreza são escritos com a terminação esa com S. A terminação iser é empregada em verbos que derivam de palavras que apresentam S na última sílaba. A terminação iser com Z é empregada em verbos que derivam de palavras que apresentam letras diferentes de S na última sílaba. Então, tudo isso que nós acabamos de revisar foi visto no capítulo 11. Capítulo 12. Histórias de fadas às avessas. Então, antes de fazermos a leitura, a professora irá pedir para vocês fazerem a observação dessa imagem. Vocês conhecem esses personagens? De qual história eles pertencem? E esse local onde eles estão? Qual é este local? Então, a professora dará início ao estudo deste capítulo com estes questionamentos. E por que o tema do capítulo é histórias de fadas às avessas? Será que é diferente dos contos de fadas que nós conhecemos? É o que nós iremos verificar durante os estudos deste capítulo. Cada história possui sua magia, especialmente quando os personagens são seres fantásticos como fadas, duendes, bruxas, gigantes e dragões. Nessas histórias, tudo pode acontecer e no final, todos vivem felizes para sempre. Agora, o nosso material trouxe alguns questionamentos. Então, vocês farão também a leitura, já irão analisando os argumentos para quando vocês fizerem o debate em sala de aula, puderem apresentar as respostas conforme a opinião de vocês. Na letra A, você conhece os personagens retratados nessa imagem? Converse com os colegas sobre a história da qual fazem parte. B. Quais seres costumam ser personagens dos contos de fadas? E C. Quais histórias que dialogam com os contos de fadas você conhece? Então, quais são esses contos de fadas que vocês já leram ou até mesmo
ouviram um terceiro contar. Então, é isso que vocês irão verificar nesses questionamentos. Leitura 1. Início de conversa. Uma princesa é enfeitiçada por uma bruxa e um príncipe se dispõe a acordá-la com um beijo de amor verdadeiro. Com certeza você conhece alguma história parecida com essa, não é mesmo? Letra A. Como você imagina que são os finais dessas histórias? B. Você gosta dessas histórias? Por quê? Leia o texto e confira um encontro bem diferente entre um príncipe e uma princesa. Então, durante a nossa vida escolar ou até mesmo antes, nós já ouvimos várias histórias de contos de fadas que tinham diversos finais felizes. Agora a professora vai fazer a leitura e vocês acompanhem no material de vocês de um conto de fada com um final um pouquinho diferente desses que nós já conhecemos. Vamos acompanhar? Cena 3. Entra a princesa. Minha querida, você viu aquela tiara que usei no casamento de Rapunzel? Não me lembro onde. Mas quem é você? O que faz aqui? Ela é um príncipe, Alteza. Veio te acordar. Me acordar? Por acaso ainda estou dormindo? Foi o que eu falei. Mas ele... Permita-me, minha dama. Sou o príncipe e vim de muito, muito longe para acordá-la com um beijo de amor verdadeiro, conforme conta a lenda. Que um dia eu subiria na mais alta torre e encontraria a princesa mais bela, adormecida por uma maldição de 100 anos. Cavalguei por 1000 colinas, naveguei por 1000 riachos, viajei por 1000 léguas até essa torre. Mas, rapaz, de onde você veio? Essa matemática não bate. De muito, muito longe. Mas isso não importa, minha amada. Importa que eu estou aqui. Enfim, estamos prontos para sermos felizes para sempre. Para isso, basta responder a minha pergunta. Quer casar comigo? Oh, príncipe, que lindo seu pedido, mas não. Não? Não? Por que não? Porque... Ah, precisa justificar a resposta? Bom, meu rapaz, acontece que eu já fui amaldiçoada. Meus pais arranjaram para minha cabeça quando se esqueceram de convidar a fada má. Dormi por algum tempo, mas é óbvio que eu não iria ficar deitada esperando um príncipe subir na mais alta da torre e me encontrar ali dormindo, babando e roncando. Eu deveria acordá-la, e ao abrir seus lindos olhos, você se apaixonaria por mim e nos casaríamos e seríamos felizes para sempre. A princesa se comove com o sofrimento do príncipe. Acalma-se e passa a falar com ele com extremo carinho e paciência. Olha, seu príncipe, parece que você é gente boa. É jovem bonito, mas lamento, você demorou muito. Anos se passaram
E, além do mais, já estou envolvida em outros planos, projetos. Planos? Projetos? Sim. Já que príncipe algum chegava, acordei para a vida. Meu pai, o rei, está muito cansado e minha mãe, a rainha, quer que ele se aposente. Então, estou me preparando para ser a nova rainha. E quem será o príncipe? E quem será o rei? Oi? Em que reino você vive? Algum reino medieval? Não tem sentido! Uma rainha sem rei! Quem faz a realeza, seu príncipe, é a coroa. Um homem com coroa é rei. Uma mulher com coroa é rainha. Quem está ao lado é mero detalhe. Olha a Elsa, do Reino Gelado. Olha a Beth, da Inglaterra. Ai, então quer dizer que não se casará comigo? Sinto muito, mas não. Meu Deus, e agora? O que eu direi a meu pai quando voltar para casa? Diga que chegou um pouco atrasado e me encontrou já acordada. Não é o fim do mundo. Mas preciso de uma rainha para ser meu amor verdadeiro. Não, caro príncipe, você precisa de um amor verdadeiro para ser sua rainha. Agora, com licença, tenho um evento amanhã e preciso agilizar minhas coisas. Foi um prazer. Adeus. Adeus, princesa. Agora a professora vai fazer a leitura da biografia dos escritores dessa peça teatral que a professora acabou de fazer a leitura. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre eles? Cássia Leslie e Ricardo Dalai. Cássia Leles é uma escritora paranaense formada em letras. Além disso, é autora e editora de materiais didáticos de língua portuguesa. Ricardo Dalai é um escritor paranaense, professor de literatura brasileira e criador do blog Pequenas Reticências, destinado às crianças. Em 2018, os autores publicaram juntos a peça teatral O Príncipe Atrasado, uma paródia teatral de contos de fadas. Interpretação oral. 1. A história do texto que você leu é diferente dos contos de fadas tradicionais? Por quê? Nós sempre estamos acostumados a ouvir aqueles contos de fada, que vivemos felizes para sempre, que a princesa casa com o príncipe. Esse que a professora acabou de ler e que vocês também fizeram a leitura é um pouco diferente desses contos de fadas tradicionais que nós conhecemos. A princesa decidiu não casar com o príncipe, decidiu assumir o reino dos seus pais sozinha. Então, é um conto de fada, mas voltado para a nossa atualidade. Um conto de fada moderno. E você também concorda com o que a professora acabou de falar? Vocês têm uma outra opinião sobre este conto de fada que a professora acabou de fazer a leitura através desse texto de peça teatral? 2. O que você achou mais divertido na história que leu? Comente com seus colegas. Sinceramente, a professora gostou de toda a história. E vocês também gostaram? Qual foi a parte que vocês mais gostaram?
Essa parte da interpretação oral, vocês farão também um debate em sala de aula. A interpretação escrita, vocês terão que descrever a resposta conforme o questionamento do exercício. Então, no exercício 1, quem são os personagens principais do texto teatral lido? Nós sabemos que teve mais do que 2 personagens, mas aqui a questão está pedindo os principais. Então, retornem ao texto e verifiquem quais são esses personagens. 2. Como a princesa reagiu quando o príncipe chegou para acordá-la? Ficou meio diferente essa história, porque a princesa ela não estava dormindo, então a reação dela foi um pouco inusitada. Então, vocês irão voltar ao texto e buscar qual foi essa reação. No questionamento do exercício 3, qual foi a decisão da princesa ao receber o pedido de casamento? Ela aceitou ou não aceitou? E no exercício 4, como o príncipe reagiu diante da decisão da princesa? Ele gostou? Ele não gostou? Ele reagiu com uma ação diferente? Então, todos esses exercícios estão na página 58 do seu material. Exercício 5. Relacione as características a seguir aos respectivos personagens. Então, aqui nós temos as características: insistente, realista, sonhador ou sonhadora, determinado ou determinada, medroso ou medrosa, corajoso ou corajosa. Então, aqui nós temos os personagens, o príncipe e a princesa. Então, o que vocês terão que fazer nesse exercício? Terão que, pela leitura do texto, inferir essas características a cada um desses personagens. Então, vamos pensar no príncipe. O que ele fez durante toda a leitura, toda a peça teatral, esse texto lido? Ele foi insistente, porque ele queria que a princesa aceitasse o pedido de casamento dele. Então, insistente é uma característica inferida claramente pela leitura do texto, que é atribuída ao príncipe. Então, assim vocês farão com todas as demais características. Exercício 6 e exercício 7 está na página 59 do seu material. Leia um trecho da fala do príncipe. Cavalguei por 1000 colinas, naveguei por 1000 riachos, viajei por 1000 léguas até esta torre. Então, aqui a professora trouxe a fala dele também em destaque. O que as palavras em destaque acima indicam? Primeiro, indicam que o príncipe passou por essa quantidade de lugares. Segundo, indicam de forma exagerada que o príncipe viajou muito para encontrar essa princesa. Então, observe que essa fala também veio com algumas palavras em destaque. Então, observem a fala no contexto total, essas palavras dentro deste contexto. Depois vocês irão verificar o que essas palavras indicadas nesta fala elas queriam trazer para este trecho. Então, aqui vocês irão indicar com X qual é o mais correto que essas palavras queriam significar dentro deste contexto. Exercício 7. Leia o trecho a seguir. Camareira, aí aqui abre parênteses, debochada e contendo o riso. Ele é um príncipe, Alteza. Veio te acordar. Ri. Sublinhe apenas a fala da camareira. Então, vocês estão observando que aqui nós temos a fala da camareira e algumas ações que o autor, no caso que está representando a camareira, teria que fazer naquela determinada cena. Então, vocês irão sublinhar apenas a fala. B. O que você observou para identificar essa fala? Então, qual foi a observação de vocês? Vocês terão que descrever nestas linhas. Exercício 8, página 60 do seu material. Além das falas dos personagens no texto, aparecem as rubricas, também conhecidas como indicações cênicas.
As rubricas são destacadas para se diferenciarem das falas dos personagens, conforme o exemplo a seguir. Então, aqui no exemplo, entra a princesa. Princesa, minha querida, você viu aquela tiara que usei no casamento da Rapunzel? Não me lembro onde. Observe que aqui dentro do parênteses nós temos uma ação que o autor terá que fazer. Então, ela vê o príncipe e espanta-se. Então, essa parte que está entre parênteses é as rubricas. Então, é o que o autor terá que descrever naquele determinado momento, ou através de sentimento, ou através mesmo de uma ação. Mas quem é você? O que faz aqui? A professora trouxe mais detalhado que seriam as rubricas. As rubricas são utilizadas para indicar gestos ou movimentos dos personagens, lembrando os autores das ações cênicas. Então, agora, o que o exercício está nos pedindo? A. No trecho, sublinhe a fala da princesa e contorne as rubricas. B. Qual das rubricas indica a movimentação da personagem? Então, é o que vocês terão que fazer. Indicar as rubricas, que seriam essas movimentações que os personagens fazem, que já vem descrito no texto, e na letra A, sublinhar a fala da princesa e contornar as rubricas. Exercício 9 e exercício 10 está na página 60 do seu material. Exercício 9. Pinte as rubricas abaixo de acordo com o que elas indicam. Para isso, veja as cores da legenda. Então, vocês terão que pintar de amarelo, indica o sentimento do personagem, de vermelho, indica a ação do personagem. Aqui, o primeiro é o ri, então a professora trouxe até uma figurinha nesse sentido, e o outro, triste, desanimado. Então, vocês terão que verificar o que cada um está indicando e pintar com uma cor correspondente. Já no exercício 10, com que objetivo um texto teatral é produzido? Assinale a alternativa correta. O primeiro quadro, orientar toda a equipe técnica e os atores para a encenação da peça. Segundo quadro, apenas contar uma história por meio das falas dos personagens. O texto teatral, também conhecido como texto dramático, é escrito com o objetivo de ser encenado. Por isso, apresenta rubricas e fala de personagens. Então, aqui trouxe essa explicação do que seria esse gênero textual, que é o texto teatral. Então, é um texto conhecido por ser dramático. Ele é escrito com o objetivo de ser encenado. Ele apresenta não apenas as falas das personagens, mas também as rubricas, que são aquelas descrições do que os autores terão que fazer naquele determinado momento. Estudo da língua, uso do dicionário. Observe a página de dicionário a seguir. Então, aqui nós temos uma página e vocês irão fazer esta observação. Esta página de dicionário foi tirada de um dicionário Aurélio Ilustrado. Então, a professora trouxe aqui a capa, mas nós também podemos utilizar o outro dicionário que tem apenas a parte escrita ou mesmo o online, que a professora já comentou nas aulas anteriores. Exercício 1. Observe o verbete da palavra projeto apresentada na página de dicionário lida anteriormente. Então, aqui nós temos o verbete. Observe que aqui nós temos a palavra, a separação de sílabas referente a esta palavra, a classe gramatical é um substantivo masculino e aqui os significados. Ideia ou intenção de fazer algo no futuro. Plano. Ela estuda piano e seu projeto é dar concertos. Então, aqui é um plano futuro, é uma ideia, uma intenção de que no futuro
ela dará concertos. Segundo significado, esboço ou desenho de trabalho a ser realizado. O arquiteto faz projeto de construções. Então, seria aquele desenho à planta baixa, como já estudamos em aulas anteriores. Quantos significados há para a palavra projeto? Retorne ao verbete acima e verifique quantos são esses significados. B. Como você chegou à conclusão da resposta anterior? Então, aqui vocês irão justificar a resposta A, da letra A. C. Releia um trecho do texto teatral lido anteriormente. Princesa. Olhe, seu príncipe, parece que você é gente boa. É jovem, bonito, mas lamento, você demorou muito. Anos se passaram e, além do mais, já estou envolvida em outros planos, projetos. Com que sentido a palavra projetos foi empregada nesse texto? Então, faça a leitura e verifique o significado dela dentro do contexto do texto. Exercício 2. Se você precisasse procurar no dicionário as palavras proibiram e projetos, como você as procuraria? Então, consultando as palavras na forma flexionada, proibiram e projetos. Consultando as palavras na forma não flexionada, proibir e projetor. Então, vocês irão verificar qual das duas formas vocês poderiam utilizar para encontrar essas palavras no dicionário. Atividades. Leia o trecho de sinopse a seguir, utilizando um dicionário. Responda as questões. Pandas em ação. Prepare-se para mais uma aventura e muitas confusões em Kung Fu Panda 3. Agora, Po viaja até um paraíso secreto de pandas ao lado do recém-descoberto pai. Então, aqui nós temos a capa do DVD e dando continuidade à sinopse. Quando o pai de Po reaparece depois de muito tempo sumido, a dupla resolve viajar e conhecer diversos divertidos familiares em um paraíso de ursos panda. Enquanto isso, o vilão Kai derrota todos os mestres de Kung Fu na China. A tarefa de Po para acabar com a ameaça é quase impossível. Treinar uma grande aldeia de irmãos pandas e os tornar lutadores. Então, aqui nós temos a sinopse do filme Kung Fu Panda 3. Vamos aos exercícios. A. Como as palavras a seguir aparecem registradas no dicionário? Resolve e familiares. Vocês encontram elas nesta escrita ou vocês conseguem encontrar ela em outra escrita? Qual é a forma que vocês encontraram ela no dicionário? B. Encontre o significado mais adequado para as seguintes palavras do texto: paraíso e vilão. Então, vocês encontrem essas palavras no dicionário e verifiquem seus significados. Exercício 2. Leia o verbete de dicionário a seguir. Então, aqui a palavra peça trouxe 3 significados. Vocês farão essa leitura, porque vocês precisam dessa leitura para empregar os significados conforme a frase. Observe o emprego da palavra peça nas frases a seguir. Numere-as conforme os sentidos expressos no verbete acima. Ontem assistimos a uma peça incrível. Está faltando uma peça do jogo. A oficina vai finalizar o trabalho quando a peça chegar. Então, vocês irão verificar o significado da palavra peça e comparar com o significado trazido no verbete e assinalar conforme o seu significado. Exercício 3. Reúna com o colega e juntos escrevam 3 sentidos diferentes para a palavra a seguir. Depois, criem uma frase para cada sentido. Então, aqui vocês irão verificar o significado e criar uma frase.
como mostra aqui no exemplo. Ó, trouxe o significado e uma frase dentro do significado trazido. É isso que vocês terão que fazer juntamente com o seu colega. Chegou a hora da nossa produção de texto. A proposta de produção de texto dessa semana será uma encenação de peça teatral. Só que durante essa semana serão apenas os preparativos para a realização da produção de texto. Então, a professora vai fazer a leitura e explicar como será essa produção de texto. Encenação de peça teatral. Neste capítulo, você lê um texto teatral sobre uma princesa que não queria se casar com um príncipe. Agora, você e seus colegas deverão encenar o trecho dessa peça para alunos de outras turmas da escola. Como será esse planejamento, essa preparação? Para planejar a encenação, veja como podem ser organizadas os grupos para encenar a peça. Grupo 1, atores. Responsável por representar os personagens, princesa, príncipe e camareira. O grupo 2 são os sonoplastas. São responsáveis por escolher e produzir as músicas e os sons da peça. Grupo 3, cenógrafos e figurinistas, responsável pela organização do cenário e do figurino da peça. Grupo 4, contrarregras, responsável por dar suporte ao trabalho de todos os grupos, auxiliando-os com objetivos da cena, objetos da cena, adereços, manutenção do cenário, etc. O diretor da peça será o professor. Ele vai orientar o trabalho de todos. Todos os grupos devem reler as falas e as rubricas do texto, a fim de descobrir como os autores devem falar e se portar e como o cenário, o figurino e a trilha sonora devem ser escolhidos. Então, vocês irão, nessa primeira semana, fazer esses preparativos. Será a divisão dos grupos, quem vai ficar com qual parte, para poder, no dia da apresentação, está tudo ok. A próxima semana será o colocar em prática. Vamos colocar em prática. Agora, vocês deverão realizar um ensaio com o professor. 1. Os cenógrafos devem arrumar o palco previamente, simulando um espaço interno de um castelo. 2. Os sonoplastas devem selecionar previamente as músicas e reproduzi-las no momento exato da cena. 3. Os contrarregras devem estar atentos às necessidades dos grupos antes, durante e após a encenação. 4. Os atores devem decorar as falas, empregar a expressão corporal coerente com elas, usar tom de voz adequado a cada cena e manter o humor do texto. No teatro, é muito importante trabalhar em equipe. Então, depois da apresentação, virá a avaliação, avaliando a produção. No ensaio, o professor vai fazer alguns apontamentos para melhorar a apresentação no dia e local combinados. Cheguem cedo para prepararem tudo e se lembrem de considerar os apontamentos do professor para a encenação. Depois vocês irão fazer a verificação do desempenho. Verifique seu desempenho. Todos os grupos trabalharam em equipe de forma colaborativa? Os ensaios foram suficientes para que a peça fosse bem apresentada? Os convidados acharam a peça encenada engraçada? Aí vocês irão assinalar conforme vocês verificaram que foi este desempenho. Então, essa será a produção de texto proposta para esta e a próxima semana.
Exercício 9. Leia as frases a seguir e com um colega, aqui no caso vocês terão que fazer sozinho, até mesmo por causa ainda do momento que vivemos, devido à pandemia, pesquisem um dicionário o sentido de cada palavra em destaque no contexto. Então, aqui vocês estão observando que vocês têm algumas palavras em negrito. Então, vocês terão que buscar o significado dessas palavras no dicionário e, no momento da reescrita, trocar a palavra em negrito por seu significado. Tadeu é muito avarento. Aí vocês irão verificar como irá ficar com essa troca pelo significado. Aquela paisagem é onírica. Meu irmão gosta de poemas lúgubres. Então, é isso que vocês terão que fazer no exercício 9 da tarefa. Exercício 10. No exercício 10, vocês terão que observar a página do dicionário a seguir, que está no seu material. Então, faça a leitura de cada um desses verbetes. Agora, releia os verbetes episódio e erguer. Episódio. Então, aqui tem os significados e a frase para cada um desses significados. O mesmo equivale para erguer. A. Numere as frases a seguir com os números correspondentes aos sentidos apresentados no verbete episódio. Então, vocês irão retornar e verificar o significado 1 pertence a essa frase? Se sim, vocês irão colocar o número 1. Se não, o significado 2. E assim vocês farão para todas as frases. Na letra B, marque nas fotografias a seguir os números correspondentes aos sentidos de erguer. Então, aqui vocês farão a leitura de cada um desses significados e colocarão conforme a fotografia. Então, essa é a nossa tarefa para a aula de hoje. E a nossa aula terminou. Um grande abraço, até a próxima aula!